Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. A primeira leitura de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 até o 16, que nos diz assim: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele, Ele conosco, é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender melhor essa leitura. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que a primeira carta de São João ela é escrita em meio a uma realidade muito delicada que as pessoas estavam vivendo. Estava surgindo heresia, onde as pessoas estavam dizendo assim: olha, eu sou espiritual demais, eu sou eleito por Deus, eu tive uma revelação da parte de Deus e por esse motivo eu agora posso inclusive pecar e fazer o que eu quiser, que isso não vai me atingir. E aí o texto da primeira carta de São João quer sempre mostrar de modo muito claro que a coisa não é bem assim. Se você, por exemplo, não ama, você pode ser quem você for, você pode ser iluminado como você for, que no final das contas Deus não está contigo. E é isso que começa no versículo 7, falando sobre o amor aos outros. É preciso amar o outro porque o amor vem de Deus. E aquele que ama tanto nasceu de Deus, ou seja, tem uma vida nova em Deus, como conhece. Conhecer na Bíblia quer dizer ter intimidade. Então, toda e qualquer pessoa que ama a Deus, ela acaba tendo uma vida nova vinda dele e tem intimidade com Deus. E faz muito sentido isso, né? Vamos pensar comigo. Imagina comigo que nós vamos passar, sei lá, um mês sem rezar, um mês sem a igreja, um mês sem ler a palavra, um mês sem nada ligado a Deus. Um mês apenas com as pessoas. Dependendo de quem você conviva, tem pessoas que dão trabalho, né? Que nos machucam, que nos maltratam. Nós vamos vendo a maldade do ser humano, a ganância do ser humano. Isso mexe conosco de uma forma muito delicada. A gente começa, meu Deus, como o mundo é complicado. Ao ponto de que talvez em você comece a surgir aquela ideia: rapaz, não faz mais sentido amar as pessoas não, porque o povo é assim, assim, assado. Então quando nós esquecemos de Deus e olhamos só para as coisas, às vezes faltam-nos motivos para amar. Mas quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu busco estar em Deus, eu vou entendendo que embora o outro tenha defeitos, embora o outro tenha falhas, eu também vejo falhas em mim. E eu digo, rapaz, como Deus me ama e como Deus também ama o outro, eu também devo fazer a mesma coisa. Percebe como é que essa relação com Deus nos ajuda a amar e a estar com o outro? É esse o mecanismo mesmo. E aí depois, o próprio versículo 8 vai nesse mesmo caminho. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Depois ele vai falar um pouco sobre esse amor de Deus, que enviou seu Filho único para que tenhamos vida, e por aí vai. Podemos entender então que o grande objetivo desta primeira leitura é falar sobre o amor. Esse amor que ou a gente aprende a amar o outro, ou a gente não vai trilhar um caminho de santidade. Eu estou falando isso porque nessa segunda-feira a gente está celebrando 3 santos. E o verdadeiro caminho, a verdadeira via para a santidade não consiste em grandes coisas, mas consiste em aprender a amar o próximo. Sabe?
Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Tudo isso aqui é caminho de santidade. Mas às vezes é o que a gente mais falha, né? Sabemos o catecismo decorado, versículos bíblicos decorados, canções decoradas, mas muitas vezes esquecemos de que é preciso amar. E não exercemos o amor. Eu falo exercemos porque o amor é exercício, é difícil. Não é fácil amar. Às vezes a gente ama e ninguém nos valoriza, ninguém reconhece, ninguém é isso, ninguém é aquilo outro. Então é preciso aprender a amar, tá bom? Que aprendamos com os nossos irmãos santos que já chegaram no céu antes de nós, a buscarmos amar acima de tudo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite para o estudo do Evangelho, também desta segunda-feira. Até já!